pessoal do Minuto CAF, Que isso, hein? estamos de volta e hoje nós vamos falar de um assunto que é bem interessante. A gente sabe que o exercício físico é importante e geralmente a gente recomenda fazer exercícios aeróbios, né, como a corrida e tal, associado a exercícios de força, né, a musculação, por exemplo. Só que a gente sabe que muita gente acaba não tendo muito tempo, às vezes, de fazer, faz um dia uma coisa, outro dia outra coisa tal, e às vezes na mesma sessão acaba fazendo exercício. E aí a gente ouve falar assim, treinamento concorrente, né? O que é treinamento concorrente, Francis? Explica aí. Bom, o treinamento concorrente é uma modalidade de treino que na mesma sessão você treina duas características de treino diferentes. Por exemplo, o aeróbio e o treinamento de força. Então, se você faz uma atividade de aeróbio, uma corrida, uma bicicleta, depois você for treinar musculação, isso é caracterizado um treinamento concorrente. No entanto, uma coisa é deixar clara para o pessoal que o efeito concorrente é de origem local. Então, se você corre e depois for treinar perna, isso é um efeito concorrente. Se você corre e depois for treinar membro superior na musculação, isso não é mais o efeito concorrente. Por que a gente chama de efeito concorrente? Por causa da sinalização, por causa do objetivo final do treino. Se você treina aeróbio, a sua sinalização vai ser de biogênese mitocondrial. Se você faz musculação, a sua sinalização final vai ser síntese proteica. Então, se você faz as duas sessões, os dois treinos numa mesma sessão, você vai ter uma concorrência de sinalização, tanto para biogênese mitocondrial, né, formação de novas mitocôndrias, ou para hipertrofia, que é síntese proteica. Por isso que é chamado efeito concorrente. Então esse nome concorrente vem em relação ao que acontece dentro da célula, que uma via pode ganhar de outra via, Isso. no sentido, pode sobrepor uma outra via. Exatamente. Isso. Agora, isso tem diferença, por exemplo, para quem é iniciante ou um sujeito mais avançado? Tipo, o cara que está começando na academia, ele tem que se preocupar com esse tipo de situação? Quer dizer, o que eu faço primeiro? Eu faço o aeróbio ou faço a musculação? Teria alguma interferência em relação a, principalmente hipertrofia, que eu acho que as pessoas mais se preocupam, né? Tipo, se eu fizer aeróbio, eu não vou conseguir ter uma boa hipertrofia muscular, tal. O sujeito que está iniciando, isso é importante? Essa é uma pergunta interessante, porque de acordo com o nível de condicionamento da pessoa, essa resposta pode ser diferente. Então, uma pessoa que está iniciando, vai começar hoje na academia, tanto faz ela começar com aeróbio ou com musculação. Ela não vai ter esse efeito concorrente tão prejudicado assim. Mas a partir do momento que essa pessoa vai condicionando o seu corpo, vai criando um nível de condicionamento físico maior, esse efeito concorrente parece ser mais evidente. Mas o efeito concorrente é sempre quando se começa primeiro o aeróbio e depois a musculação. O que a literatura mostra que se você faz a musculação e depois o aeróbio, você não tem tanto efeito concorrente. Mas se você faz primeiro o aeróbio e depois a musculação, parece que o treinamento aeróbio vai prejudicar um pouco a sinalização de hipertrofia. Por quê? Basicamente, existem diversas vias de sinalização, eu vou focar em algumas. Do treinamento aeróbio, a via que mais se destaca é a via da MPK, que é uma via que está ativada quando você faz um treinamento aeróbio, e quando ela está ativada, o produto final dela vai estimular o quê? A biogênese mitocondrial. Porque imagina, uma pessoa que está correndo, se ela tem mais mitocôndrias, tanto de tamanho como de quantidade, sabemos que a nossa mitocôndria, a nossa usina de energia, ela vai conseguir gerar muito mais energia e vai conseguir tolerar por muito mais tempo um exercício aeróbio. Uma pessoa que faz o treinamento de musculação, ela está pensando em treinamento de força. Então é mais importante aquela musculatura ter força e mais músculo. Se eu tenho mais músculo, teoricamente eu consiga levantar mais uma resistência. Então quando a pessoa faz o treinamento de força, uma via que é mais ativada, que é uma das vias mais conhecidas, é a mTOR e a PKB. São duas vias sinalizadas por meio do treinamento de força que o produto final vai ser a síntese proteica. E aonde que a MPK, se ela está ativa, aonde que ela pode prejudicar a sinalização para a mTOR, por exemplo? Então, o que os estudos vêm mostrando que se a MPK, quando ela já está ativada por meio do treinamento aeróbio, que foi a primeira parte do treino, ela vai atrapalhar a via tanto da PKB quanto da mTOR. Ela inibe a sinalização para esses... Ela inibe algumas vias, não totalmente todas as vias, porque, como eu falei, existem diversas vias. Algumas vias ainda nem são tão conhecidas para síntese proteica.
Mas dentro dessas vias conhecidas, que é principalmente da mTOR, tem até suplementos agora as pessoas vendendo mTOR, que eu não sei até que ponto pode interferir nessa síntese proteica, mas o que a gente sabe até o momento é que essa MPK ela vai atrapalhar essa via, fazendo com que diminua o meu produto final, vai diminuir a minha sinalização para síntese proteica. Agora, do ponto de vista prático, um sujeito que quer ganhar massa muscular, ele está visando hipertrofia, por onde ele deve começar então? É sempre recomendado começar por aquilo que você tem como objetivo primário. Então, se você quer ganhar massa muscular, se o objetivo é ganhar massa muscular, aconselha-se começar pelo treinamento de força. Se o objetivo é melhorar o condicionamento cardiorrespiratório, emagrecimento ou consumo de oxigênio, comece pela atividade aeróbica. Tá, você tocou num ponto que é emagrecimento. Então, acho que para quem quer perda de peso, a gente acredita que também isso não tem muita relação, começar por uma atividade ou pela outra, Tanto né? faz. Seja aeróbio ou musculação. Então, acho que isso não é uma grande preocupação. Acho que a preocupação maior é para quem realmente visa Quer ganhar massa muscular. de hipertrofia. E talvez isso possa atrapalhar um pouco. Agora aqui vai uma perguntinha sacana, na verdade. O quanto que essas vias, porque a gente está falando de uma via de cada modalidade de atividade, né? Mas do ponto de vista final, assim, será que isso de fato vai atrapalhar mesmo essa hipertrofia? Principalmente se a gente pensar num conjunto do aspecto nutricional, quer dizer, será que se fizer uma boa reposição proteica, de carboidratos, será que isso pode interferir? Então, tem algumas orientações para, no caso, tentar inibir o efeito concorrente, que seria treinar separado. Né? O treino um dia o aeróbio e no outro dia o treinamento de força. Ou até treinar 2 treinos no mesmo dia com intervalo de 6 a 8 horas. Tá. Isso parece diminuir bastante o efeito concorrente. Mas os estudos mostram que, por mais que você tenha até uma alimentação adequada, um treinamento ajustado, quanto maior for o nível de condicionamento, você vai ter esse efeito concorrente. Por quê? Vamos pensar na prática. Você fez lá uma corrida, correu 10 km na esteira, você deu seu 100% na esteira. Aí depois você vai treinar a perna. Será que você realmente vai conseguir dedicar 100% desse treino de perna? Tá. Você vai conseguir manter essa mesma intensidade se você não estivesse fazendo treinamento aeróbio antes? E se o treinamento for para membros superiores? Quer dizer, eu corri, que aí eu utilizei muito mais massa muscular da perna, ativei a MPK, beleza. E se eu pensar agora numa estratégia de treinar membros superiores? Aí a gente não tem mais o efeito concorrente. Lembrando que é de origem local. Para eu ter um aumento de massa muscular de membro superior, eu tenho que treinar membro superior. É aquela velha história. Alguns homens reclamam que têm dificuldade de ganhar massa de membro inferior. A pergunta é, vocês se dedicam a treinar força para membro inferior do mesmo jeito que se dedicam a treinar membro superior? Então acho que uma dica prática aqui acho que fica nesse sentido. Quer dizer, se você precisa fazer o aeróbio junto com o seu treino de musculação, acho que vale a pena você pensar no treino aeróbio com uma corrida, né? Como esse exemplo, pensando na sequência fazer um treino de membros superiores e preservar um pouquinho mais, dando descanso para membros inferiores, né? Seria uma boa estratégia. Ou também, em relação ao treinamento aeróbio, não podemos esquecer que bicicleta também pode ser um treinamento aeróbio. Sim. Só que alguns estudos mostram que a bicicleta, como a gente tem a fase concêntrica e excêntrica, principalmente para aquelas pessoas que pedalam com sapatilha, né, que pedalam clipado, então você tem a fase concêntrica e excêntrica, o efeito concorrente é diminuído. Porque você tem esse estímulo de concêntrica e excêntrica, então você consegue ainda ativar a síntese proteica, mesmo que você faça o treinamento de bike antes de um treino de perna. Mas parte da mesma história. Tudo vai depender da intensidade. Se você faz um treino intenso aeróbio antes, que daí já podemos até chamar de um treinamento anaeróbio ou HIIT, como vocês preferirem, você já vai estar pré-fadigado. Então se você for treinar depois no membro inferior, você sabe que pode ser que a carga vai ficar prejudicada por causa disso. É isso aí. Bom, beleza, espero que vocês tenham gostado aí do assunto, que é um assunto bem polêmico, tem muita coisa, muito estudo surgindo e tal a respeito disso. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de dar um like aí, curtir, compartilhar, fiquem à vontade. E lembrando que a nossa conversa aqui é sempre baseada em ciência. Valeu, um abraço. Um abraço. Cri, cri. Foi bom.